Voltei. Opa, meus amigos, beleza? Vamos chegando para mais um vídeo do canal Léo Brasileiro, para você que curte aquela resenha, bater um papo de futebol e ficar ligado nas principais informações do mundo da bola. Meus amigos, hoje vamos dar um segmento aí à 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, falar um pouquinho sobre São Paulo e Flamengo. A gente já começou conversando ontem sobre Corinthians e Palmeiras e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essas duas equipes que venceram os seus duelos e somaram pontos na busca aí pelo G4, pelo título do Brasileirão. Beleza? Vamos começar falando um pouquinho sobre o São Paulo, que veio com um time misto para enfrentar o Vitória na sua casa, no Morumbi, e fez o dever de casa vencendo por 2-1 a equipe do Vitória, beleza? O São Paulo fez uma mescla ali nos seus jogadores, visando um pouquinho a Copa do Brasil, porque na próxima quarta-feira vai enfrentar o Atlético Mineiro no Morumbi, beleza? O time veio a campo com um 4-3-3, com alguns jogadores que são ditos como cruciais no esquema do Zubeldia, e alguns jogadores da base, outros jogadores que não vêm sendo muito utilizados. No gol, o contestado goleiro Jandrei, que a vaga tem dono, né? O nome do jogador que domina essa vaga é Rafael. O goleiro do São Paulo vem se consolidando, foi um dos primeiros goleiros a se consolidar depois do grande peso na camisa que deixou o Rogério Ceni no gol do São Paulo. E o Rafael vem se consolidando, então nesse jogo o Jandrei pegou a vaga para fazer um rodízio, e até porque é um jogador que não tem muitas chances de mostrar serviço, e quando mostrou serviço, quando o Rafael estava convocado, ele não chamou muita atenção, na verdade chamou um pouco atenção negativamente. Os torcedores do São Paulo não vão tanto assim com a cara do Jandrei. No setor defensivo, pela lateral esquerda, o Michel Araújo, ganhou a vaga do Wellington, que é o menino da base, que está para sair do São Paulo e tudo mais. E nesse jogo ele perdeu a vaga, deixou o menino Michel Araújo entrar em campo. A dupla de zaga foi o Arboleda e o Sabino. O Arboleda que já é carta registrada do Zubeldia e, na verdade, dos últimos técnicos do São Paulo, um zagueiro consolidado no futebol brasileiro, e ele sempre costuma, na verdade, ser titular com os treinadores que passam pelo tricolor. E com ele, a dupla de zaga foi o Sabino, que é um cara que vem ganhando minutos, vem ganhando moral com a comissão técnica do Zubeldia, e para fechar, na lateral direita, o Ferraresi, no lugar do Rafinha. No meio de campo, uma das contratações de mais destaque dessa janela, que foi o Marcos Antônio, o baixinho que estava na Lazio e tal, chegou a ser emprestado quando estava lá, não vingou no futebol europeu, fez até algumas boas temporadas, passou pelo PAOK da Grécia, jogou bem lá, só que nunca se consolidou como um cara, por exemplo, para ser chamado para a seleção. Nunca brilhou, nunca ganhou tantos holofotes, tanto que jogou por um período na Grécia, né? Do lado dele ali o Luiz Gustavo, experiente, confiável, Luiz Gustavo, jogador de seleção brasileira, né? Agora já mais velho, acho que ele tá com 36, 37 anos, acredito. E agora ele já não figura mais nas caras da seleção brasileira, mas foi um jogador consolidado, lá um volante consolidado na seleção por muitos anos. E para fechar o trio do meio de campo, o craque Lucas, né? O que fez a virada histórica contra o Ajax, dispensa apresentações. O Lucas realmente é um jogador que joga em outra rotação, ficou muito tempo jogando na França, na Inglaterra, então ele realmente tem um patamar elevado, é um jogador de hat-trick na semifinal da Champions League, né? E vem jogando muito desde que voltou ao São Paulo, herói na Copa do Brasil e tudo mais. E o trio de ataque é um trio bem mexido, para ser sincero, com o William Gomes na ponta esquerda, um menino que é da base, que na realidade tem muita moral ali dentro do São Paulo, mas não vem tendo muitos minutos, né? Porque é um menino muito jovem e tal, mas a expectativa sobre ele é muito grande. No centro, né, ali do ataque, o incrível Caleri, né? Porque ele é impactante demais, faz muitos gols, dá muitas assistências, e é um cara chave ali no elenco do Zubeldia. Ele, uma das peças titulares nesse time mexido. E para fechar, na ponta direita, o Eric, um jogador de 26 anos, não tem muitos minutos no São Paulo, com o Zubeldia, mas ganhou a oportunidade dele nesse jogo contra o Vitória.
Esse era um jogo para o São Paulo vencer e por isso poupou forças, mas conseguiu buscar a vitória com o elenco mexido mesmo assim. O São Paulo começou bem, começou dominando, foi um primeiro tempo de bastante dominância do tricolor paulista, e aos 2 minutos teve a primeira chance, que o Ferraresi vem, depois de um cruzamento do Marcos Antônio. Aliás, o Marcos Antônio, no meu ponto de vista, fez um bom primeiro tempo, na verdade uma boa partida. Ele dá um cruzamento, a bola sobra, acaba caindo no pé do Ferraresi, que é ali na ponta da área, da grande área. Ele chuta, a bola bate ali no zagueiro do Vitória e vai parar na trave do goleiro da equipe adversária. São Paulo estava dominando o jogo, a partida era boa até ali, e aos 5 minutos de jogo, o menino da base, que eu vinha falando, o William Gomes, ele marca um golaço, um senhor golaço, e que gol para debutar no profissional, porque ele pega a bola pelo canto esquerdo, ele chuta uma pancada no canto direito do goleiro, a bola vai no ângulo e não tinha o que o goleiro fazer. E ele vem batendo recorde, ele foi o primeiro jogador, o mais jovem jogador a entrar como titular e marcar um gol. E ele vem realmente fazendo muito barulho, porque eles têm a expectativa muito alta sobre esse menino. Comparam muito ele ao Kaká, porque desde que o Kaká estreou como profissional, não tinha um jovem que chegasse assim, de uma vez, assim, já quando entrasse de titular, causando tanto impacto quanto esse garoto, que fez um golaço e fez uma partidaça, principalmente o primeiro tempo dele. E agora ele vem ganhando um pouco de minutos, né? Ele não costumava jogou muito pouco até agora, mas entra e faz um golaço, mostra a importância dele, e vamos ver se ele vai começar a ser mais utilizado aí pelo Zubeldia. É um menino que ele já tem os olhos do futebol europeu, né? Até onde eu sei, a Roma está interessada nele e ele pode receber propostas em breve. Então é bom o São Paulo aproveitar o quanto der esse garoto enquanto ele estiver aqui, para depois tentar vender por um preço mais alto, mais justo que conseguir, e deve ir para um time de ponta da Europa, porque é um menino com muito talento. Voltando a falar um pouco sobre o Marcos Antônio, eu acho que ele foi um dos melhores jogadores do primeiro tempo do São Paulo. Ele faz uma partida muito segura, muito, muito tranquila, ele controla o meio de campo. Ainda no primeiro tempo ele cria uma grande chance, numa bola que ainda está no campo defensivo do São Paulo. Ele acha um passe no Eric, que leva a bola atrás para a perna direita e chuta no gol, e acaba não saindo o gol naquele momento, mas estava esquentando para sair mais um. Porque poucos minutos depois, após uma jogada... É o que eu disse do Lucas, né? Uma jogada de outro patamar do Lucas. Ele domina a bola de costas, dá uma petecada assim para cima e um passe de calcanhar que é surreal. E aí nisso ele acha o Eric, que leva bastante a bola, praticamente o campo ofensivo inteiro, corta para o meio e dá-lhe uma bolaça de canhota no ângulo direito do goleirão do Vitória, e tava entrando tudo de fora da área do São Paulo, tava realmente num dia inspirado, a pontaria calibrada, e eles finalizaram e a bola entrou. E foi um golaço do Eric aos 30 minutos de jogo, e o São Paulo continuou massacrando, parecia que ia virar passeio, porque logo depois o Lucas cria uma jogadaça, e é aquele negócio do cara que é diferente, ele acha outra bola incrível pro lateral Michel Araújo, que estava vindo fazendo a entrada pela lateral esquerda, pelo canto esquerdo do campo, e o Lucas acha ele sai cara a cara pro goleiro, mas o goleiro consegue fazer a defesa. Pouco depois, ainda no primeiro tempo, o Lucas também consegue fazer outra jogada impactante, importante pro jogo. Quando a bola sobra, ele segura a marcação, ele faz a parede, segura os jogadores, e o Caleri vem chutando. O Caleri não conseguiu pegar com tanta força essa bola, e o goleiro consegue encaixar sem muitos problemas, né? Mas o São Paulo do primeiro tempo foi muito, muito dominante, merecia fazer mais gols e ampliar o placar. Aí no segundo tempo, após outra boa jogada do Marcos Antônio, achei que fez uma partida bem interessante, o meio-campista do Tricolor. Ele vai carregando a bola pelo meio de campo, ele acha um passe bom no William Gomes, que demora um pouquinho para dominar a bola, o defensor chega, mas mesmo assim ele consegue escapar e dar um passe lindo para o Caleri, que estava dentro da grande área, que é um cara que se movimenta muito bem, que sabe achar o espaço da pequena área. Ele é o centroavante realmente completo, é um cara que acha os espaços, sabe onde a bola vai aparecer, se movimenta muito bem,
e ele estava no lugar certo, na hora certa. O William Gomes achou ele e o São Paulo marcou outra vez com um chute de canhota do Calleri dentro da pequena área. Acho que da pequena área ou da grande área, mas estava ali pertinho da pequena área. E aí ele faz o gol e o que acontece com o Calleri dá até dó do cara, porque sinceramente foi lamentável o impedimento que marcaram sobre o camisa 9. O impedimento na realidade é no começo da jogada, não quando ele recebe no final. Ele se apresenta antes da bola chegar no Marcos Antônio e ele toca na bola, né? Ele dá o passe. E ele tava milímetros, centímetros, foi uma coisa realmente muito irrelevante e o impedimento é marcado e nem é numa hora, vamos dizer assim, crucial da jogada, não é na hora da definição da jogada. Realmente dá dó do Calleri, porque é um gol que, no meu ponto de vista, é muito difícil de você tirar, porque é questão de milímetros que você tira o gol do cara. Às vezes é um lance, uma partida que é definida por esse gol, até porque o Vitória depois ele diminui, então poderia ter acabado empatando e seria realmente um prejuízo muito grande para o São Paulo por conta de milímetros. Eu acredito que se fosse impedimento semiautomático, aquele que a gente viu na Eurocopa, que é um negócio já todo automatizado, né? Eu acredito que faria até sentido anular. Mas quando é assim, que na realidade não há nenhuma constatação clara para o torcedor de que foi impedimento, eu acho muito difícil você realmente invalidar um gol por conta de milímetros, uma coisa que não é clara, que não dá para ver, nem a olho nu, nem voltando 1 milhão de vezes você vai conseguir ver a diferença. É só eles traçando a linha que, no meu ponto de vista, não me comprova nada. Eles traçarem uma linha que é tão próxima. Bom, justo ou não, o gol foi invalidado e é triste, não, menos um gol para o centroavante do Tricolor e menos uma assistência para a joia da base do São Paulo, que achou um passe incrível para o Calleri dentro da grande área. O São Paulo, por fim, conseguiu segurar a pressão. O Vitória até pressionou, tentou fazer uma pressão ali no final, só que não conseguiu nenhuma chance muito clara. Só por um lance que o Ferrarese, o jogador de São Paulo, quase que joga contra a equipe dele, porque faz a bola bate nele, ele faz meio que um cruzamento para trás, o Jandrei corre para conferir, mas a bola tá vindo para fora. E assim o São Paulo conseguiu segurar o Vitória nos minutos finais. Vitória não merecia empatar de forma nenhuma. O São Paulo dominou o jogo e conseguiu ganhar os 3 pontos e agora ele está na 5ª colocação do Campeonato Brasileiro e segue aí na busca pelo G4 e quem sabe dá até para beliscar algo mais, um top 2, top 3. O São Paulo está muito bem treinado com o Zubeldia. Bom, e se o São Paulo queria aproveitar e chegar mais perto do G4 com essa vitória, o Flamengo fez questão de não deixar o tricolor paulista encostar. Fez o dever de casa, venceu o Bragantino dentro do Maracanã e aproveitou, né, a sequência do Bragantino, que não é das melhores, né? O Bragantino vem somando resultados ruins, muitos empates, poucas vitórias, sem realmente muitas derrotas, né? E o Flamengo aproveitou e venceu o rubro-negro dentro da sua casa. Porém, o jogo começou bem movimentado e bem interessante, até porque tinha movimento das duas partes. Era um jogo pegado para mim, no meu ponto de vista. O Bragantino começou melhor, teve boas chances no começo do jogo, um bom passe do John, que é um menino que saiu do Palmeiras, e saiu meio estranho assim, saiu até que por um bom valor, mas não vinha ganhando minutos com o Abel Ferreira e foi para o Bragantino, e tem jogado bem, tanto que ganhou a titularidade recentemente. Uma das principais chances do começo do jogo foi com o John, que ele acha um passe bom na direção do Sacha, mas o Davi Luiz chega antes e tira a bola, mas realmente era um lance de perigo. Depois, em boa jogada dele, ele carimba a trave do rubro-negro e parecia estar um começo interessante do Bragantino, jogando bem, só que isso logo mudou, porque entrou aí a estrela do Michael, né? O Michael, ele tá retornando ao futebol brasileiro, ficou algum tempo na Arábia Saudita jogando no Al Hilal, e por conta de poucas vagas para estrangeiros, o Al Hilal queria inscrever o Neymar, o Michael deixou lá o time do mundo árabe, né? Ele voltou ao Flamengo, né? Deu prioridade ao Flamengo, o Corinthians também fez uma pesquisa, mas tinha salários
astronômicos, acho que até muito para o jogador do nível dele, que é um bom jogador, mas certamente não é uma estrela, né? Só que, na verdade, ele mostrou o contrário, né? Ele mostrou muita estrela no jogo de volta dele, jogou bem, e pouco depois desse domínio do Bragantino, após um cruzamento do Luiz Araújo, que também tá jogando muita bola, é um cara que, depois que chegou ao Flamengo, cresceu muito de produção, tem jogado muito bem. Ele acha um passe na cabeça do Michel, que faz um golaço de cabeça e volta já marcando o gol. Um retorno muito interessante do Michel, que promete ajudar bastante o Flamengo, que vem sofrendo com muito desfalque. E o Flamengo esquentou, depois daí tomou o controle da partida e quase que o Michel anota mais um gol, depois de um chute de fora da área do Bruno Henrique. Bem verdade que o chute foi ruim, não ia levando muito perigo, mas o Michel chega para completar e quase faz o gol. O goleiro do Bragantino faz uma defesaça, e isso que segura o 1-0 no jogo até ali, né? E depois o Luiz Araújo, como eu disse, que vem jogando muita bola, ele dá um chutaço de fora da área e o goleiro defende. O Flamengo termina o primeiro tempo em alta e vai para o segundo tempo buscando mais gols. Bom, o jogo reinicia da mesma forma que começou, com chances para os dois lados. O Bragantino estava bem na partida, o Flamengo estava bem na partida, teve chance, só que o Bragantino, após um escanteio e uma falha do defensor do Flamengo, o Bragantino consegue fazer o gol. O Wesley, ele estava perto da trave, né, perto do goleiro Rossi, e ele dá condição, a bola sobra e o atacante do Bragantino consegue marcar o gol, e assim chega ao empate a equipe de Bragança Paulista. Porém, a alegria da equipe foi muito, muito curta, considerando que logo após 1 minuto do gol sofrido pelo Flamengo, eles conseguem reagir, e numa jogada belíssima do Luiz Araújo, que vem jogando muito, como eu disse, ele puxa a bola, dá um drible de corpo no jogador, toca pro meio da área, e pro azar da defesa do Bragantino acontece uma lambança. O defensor tenta tirar a bola, ela resbala no outro jogador do Bragantino e entra, o goleirão não pode fazer nada. E foi esse o gol que deu a vitória ao Flamengo. O 2-1, o Flamengo retoma a ponta do placar, né? Faz o gol e domina o final do jogo. O Bragantino até tenta chegar, né, após alguns minutos, só que era o dia do Flamengo realmente, eles conseguem aguentar a pressão. O Gerson jogou muito bem, teve algumas chances de ampliar o placar, mas nada realmente muito efetivo, e parou no goleirão do Bragantino. Fora isso, o Flamengo conseguiu se segurar e leva para casa os 3 pontos, vai para o Maracanã com mais 3 pontos. Bem, amigos, com isso a tabela do Brasileirão terminou com um novo líder, e um líder histórico, porque o Fortaleza é o primeiro da história do Campeonato Brasileiro, o primeiro time nordestino da história a liderar uma rodada após o segundo turno, né? E o Fortaleza vem liderando o Brasileirão com 48 pontos e apenas 23 jogos, um jogo a menos do que a rodada indica, né? A rodada 24. Em segundo lugar vem o Botafogo com 47 pontos, só um ponto atrás do Fortaleza em 24 jogos, uma partida a mais. E o Palmeiras vem em terceiro colocado com 44 pontos em 24 partidas. O Flamengo também tem 44 pontos, só que uma partida a menos. E em quinto colocado, o São Paulo com 41 pontos em 24 jogos, ok? Bem, meus amigos, é mais ou menos isso daqui. Fica aqui a minha revisão, a minha análise do desempenho das equipes nessa rodada do Brasileirão. E logo mais a gente está voltando com mais vídeos. Deixa o gostei, se inscreve, manda um comentário aí embaixo. Vamos continuar conversando mais um pouco sobre o futebol brasileiro, sobre futebol no geral. Fechou? Tamo junto, abraço e falou!